A gente está recebendo aqui agora no estúdio, ao vivo, o Dr. Guilherme Colim. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. Como é que tá? Tudo tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre pensão por morte para ascendentes, né? No caso, o pai e a mãe, né, Dr. Guilherme? A pensão por morte também poderá ser paga para os ascendentes, embora eu sinceramente conheço pouco, viu? Essa seja uma situação, né, menos recorrente. Hoje saberemos como proceder e quem tem ou não direito à pensão por morte. Em quase todas as entrevistas, o Dr. Guilherme Colim sempre ressalta que para ter direito ao benefício é preciso manter a condição de segurado, né? Pagar ali o seu INSS. Então, para que alguém tenha direito à pensão por morte, o falecido deveria ostentar aí a condição de segurado no momento do óbito. Eu pergunto o seguinte, Dr. Guilherme, quando que o pai ou a mãe do falecido terão direito à pensão por morte do filho? Muito bem, Cláudio. Quando é que a pessoa tem direito à pensão por morte do próprio filho? O primeiro requisito é o que o Cláudio falou agora há pouco. O filho, no caso, deve ser segurado do INSS no momento do óbito. E segurado não significa que esteja pagando na época em que morreu, exatamente naquela data, né, naquele mês. Existe o período de graça, que é o período que a pessoa mantém a condição de segurado sem pagar o INSS. Tem o vídeo lá no canal Saiba Direito, tem o vídeo que eu falo sobre isso, sobre período de graça. Então, qualquer situação, a pessoa faleceu, para saber se tem direito à pensão por morte, não, o primeiro passo, saber se ela é segurada ou não. Se não estava trabalhando ou contribuindo quando morreu, verificar se estava ou não dentro do período de graça. Segundo requisito para a pensão por morte para pai e mãe, dependência econômica. Não é aquela ajuda de custo, aquela ajudinha que às vezes o filho, numa situação econômica melhor, fornece para o pai ou para a mãe. É dependência econômica. Terceiro requisito, é verificar se existe algum outro dependente com preferência. Quando a pessoa falece, na primeira linha de preferência da pensão por morte estão os filhos e o cônjuge, a companheira, o companheiro, o marido ou esposa. E esses estão na mesma linha. Se você falece e tem filhos menores de 21 anos de idade ou filhos incapazes para o trabalho, eles terão direito à pensão por morte. Se você tiver uma companheira ou um companheiro, uma esposa ou um marido, essa pessoa também terá direito à pensão por morte. Se tiver ambos, eles dividirão. Se não tiver nem cônjuge e nem filho, aí, estando presente o outro requisito, que é o da dependência econômica, será possível a pensão por morte para o ascendente, para a mãe ou para o pai, que seja dependente econômico. Deixa eu ver se eu entendi, então. Se eu morrer, doutor Guilherme, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tendo filho menor, minha mãe não vai ter direito à pensão por morte, mesmo que ela seja dependente de mim, então? Mesmo que seja, Cláudio, se você morrer e tiver filho com menos de 21 anos de idade, ou filho com mais de 21 anos de idade, incapaz para o trabalho, que pleiteie a pensão por morte, a tua mãe, Cláudio, a mãe do segurado, Dona Tânia, não receberá a pensão por morte, por mais que esteja presente o requisito da dependência econômica. Bom, e se eu não tiver filho menor, mas uma companheira, como a gente falou ali, como o senhor falou, doutor Guilherme, ou esposa, né? A mesma coisa, minha mãe não terá direito ainda que minha companheira tenha renda própria e também talvez uma renda mais elevada? Exatamente. Em havendo uma companheira ou companheiro, ou esposa ou marido, ainda que não haja dependência econômica, vamos imaginar, a pessoa falece, tem a sua mãe, o seu pai, idosos, doentes e dependentes econômicos. E deixou uma viúva que tem muita renda, tem muito dinheiro, ou viúvo, tanto faz. O viúvo ou viúva tem uma presunção de necessidade, tem uma necessidade presumida. Ela tem um direito independente do caso concreto. Então, se uma mulher ou um homem perder o marido, ou a esposa, ou o companheiro ou companheira, e tem uma renda altíssima, essa pessoa terá direito à pensão por morte, ainda do marido, do falecido da esposa, ainda que não precise desta pensão. E uma vez a viúva ou viúvo solicitando o pedido da pensão, ela está em ordem de preferência em relação à mãe ou pai daquele segurado.
E aí ela excluirá a mãe ou o pai, ainda que a mãe ou o pai do segurado falecido tenham uma dependência econômica e uma necessidade muito maior. Bom, e se eu tiver um filho com quase 21 anos, quando ele completar 21 anos, ele daí perde a pensão. Daí a minha mãe pode pedir a pensão por morte daí? Não, não pode. E caso seja encaminhado o pedido de pensão por morte por parte do filho ou da viúva, o pai ou a mãe do segurado estarão excluídos. E ao estarem excluídos, eles não voltam mais. Dependendo da circunstância, e aí é uma questão de planejamento familiar, dependendo da circunstância, talvez valha mais a pena não pedir para o filho. Vamos imaginar, Cláudio. Tu quer morrer? A gente está te matando aqui, né? Não, estamos matando, mas é que nem novela. Mas né? é de mentirinha, né? De mentirinha. Assim, olha, a pessoa falece, deixou um filho de 20 anos de idade e deixou a mãe ou o pai que tem dependência econômica. E não tem esposa nem marido. Se aquele filho pedir a pensão por morte, ele receberá a pensão até os 21 anos. E ponto final. Se aquele filho de 20 anos não pedir a pensão por morte, e se nenhum outro filho pedir a pensão por morte, aquela mãe e aquele pai que têm dependência econômica poderão pedir a pensão por morte em nome deles. E aí, esta pensão será vitalícia. Vitalícia do avô e da avó daquele adolescente, daquele jovem. Então, dependendo da circunstância, em termos de planejamento familiar, talvez valha mais a pena que a viúva ou que o filho do falecido não peçam a pensão, deixando para a mãe ou pai do falecido, mas sempre lembrando, caso comprovada, dependência econômica real. Porque não adianta o filho não pedir a pensão por morte, aí vai a mãe ou o pai e pedem, e aí não comprovam a dependência econômica de verdade. Aí não vão levar. E o filho terá direito à pensão por morte com efeito retroativo ao óbito, desde que formule o pedido dentro do prazo de 6 meses. Então nós temos aí mais um problema. Porque se a pessoa falece, vamos imaginar, no mês 1, e o filho resolve fazer o pedido no mês 10 ou no ano seguinte, ela receberá a pensão, mas sem os efeitos retroativos até a data do óbito. Então, é muito bom analisar o caso concreto, até mesmo para fazer esse planejamento. Bom, e se eu não tenho filho ou companheiro? Vou fazer o caso inverso, então, né? Mas a minha mãe tem uma renda baixa e conta, de fato, com a minha ajuda financeira. Ela vai ter chance de pedir daí a pensão por morte? Ajuda financeira e dependência econômica não é a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Se você tem a sua mãe idosa, seu pai idoso, e você vai ali e dá uma ajuda de custo para melhorar o padrão de vida, porque, afinal de contas, vamos imaginar que você tem uma renda melhor que a dos seus pais, que é uma situação muito comum na geração atual. Né? Os adultos jovens da atualidade, em grande parte, têm uma renda maior que a dos seus pais. Muito bem. Dependência econômica, para fins de pensão por morte, ela deve ser total. Ah, mas olha só, a minha mãe ganha um salário mínimo e tem uma despesa de, sei lá o quanto, por conta de uma série de necessidades específicas que ela tem. Beleza, dá para discutir. Tem chance? Tem chance. Mas, ao contrário do que acontece com o filho e com a viúva ou viúvo, no caso do pai e da mãe, a dependência deve ser comprovada, o ônus da prova é de quem pede o benefício e a dependência deve ser total. Ah, ela pode ganhar algum trocadinho? Pode, mas ela tem que viver uma situação tal que, sem aquela ajuda do filho, ela não conseguiria viver com um mínimo de dignidade. Bom, e como é que as pessoas podem fazer, doutor Guilherme Colim, pelo menos para aumentar aí as chances, né, de ter aí uma pensão por morte para seus pais? Eu pergunto, né, porque é muito comum hoje em dia uma pessoa adulta, como a gente estava falando ali, ter uma renda satisfatória, né, e ser indispensável para a manutenção do pai ou da mãe doente ou de baixa renda. Exato. Como é que faz para aumentar as chances? O que eu falarei agora não resolve, mas ajuda. Se o pai ou a mãe tiver alguma doença que afete a sua capacidade de discernimento, Alzheimer, AVC, seja qual for,
eu recomendo que se faça uma ação de curatela, uma ação de interdição judicial. O nome interdição judicial já está meio fora de moda, mas é o nome que a lei ainda utiliza. Mas a doutrina prefere chamar de curatela. A curatela judicial, no processo de curatela judicial, são produzidas várias provas. Você, na ação de curatela, você discutirá várias coisas. E o processo ficará lá, com as provas que lá foram produzidas. Essa é uma das formas de já ir montando, né, o cenário, já ir montando o cenário com as ferramentas que se tem. Quando eu falo montando, dá uma impressão ruim, mas eu estou falando montando com o que se tem de fato concreto. Segundo, ação de alimentos. Se a sua mãe pedir uma pensão alimentícia para você, se a sua mãe ou seu pai pedir uma pensão alimentícia para você, naquela ação judicial de alimentos que tramitará lá na vara de família, haverá uma discussão, talvez seja um acordo ou o que for, em que ficará demonstrada a necessidade dela, porque existe uma presunção relativa de que se o juiz homologou algum direito, alguma coisa, é porque ele reconheceu a existência dos requisitos daquele direito. Se a sua mãe pedir uma pensão alimentícia para você, é porque ficou constatado que ela tinha necessidade de receber aquela pensão. Ficou constatado que ela não teria condições de viver, né, de suprir todas as suas necessidades sem aquela pensão alimentícia. O INSS não é obrigado a concordar, o juiz da vara previdenciária também não é obrigado a concordar com as conclusões do juiz da vara de família. Não são obrigados a concordar, mas já é, não sei se é meio caminho andado, mas já é um bom início, um bom subsídio para se iniciar uma discussão com o próprio INSS. E agora, de quebra, o tema não é esse, né? Mas se você pagar uma pensão alimentícia para sua mãe ou para o seu pai, em dinheiro, você terá um benefício tributário. Tudo que você pagar de pensão alimentícia, você reduzirá da sua base de cálculo, e tudo que o beneficiário da pensão receber não será tributado. Então, quem paga, reduz da base de cálculo, e quem recebe, não paga pela pensão que recebeu. Então, estamos falando de pensão por morte, sim, mas de quebra temos essa vantagem tributária aí também. Bom, doutor Guilherme, eu sei que eu estou sendo repetitivo aqui, mas só para deixar claro, né? Vamos fazer um ping-pong aqui, então? Ping-pong. Vamos lá. Se eu tiver filhos ou viúva, né? Se tiver filhos ou viúva, não terá direito a mãe ou o pai do segurado, não terão direito à pensão por morte? Não terão direito. Se tiver filhos ou viúva, que peçam a pensão alimentícia, a pensão por morte junto ao INSS. Ainda que a viúva tenha renda alta, a mãe idosa e sem renda do segurado, não receberá a pensão por morte? Né? Se a viúva de renda alta pedir a pensão por morte, a mãe ou o pai do segurado estarão excluídos, ainda que a viúva tenha renda alta e a mãe e o pai sejam pobres. Se o meu filho completar 21 anos de idade após receber a pensão, minha mãe não poderá pedir em nome dela? Se ele já tiver pedido a pensão alimentícia, ele receberá a pensão até os 21 anos de idade e a sua mãe não terá direito de, depois disso, pedir a pensão em nome dela. Para que minha mãe idosa tenha alguma chance de receber a pensão por morte, caso eu não tenha filhos e também viúva, né? Não basta eu prestar auxílio financeiro para ela, então a dependência precisa ser total. Exatamente. Se não tiver filhos, não tiver viúva, e a mãe tiver dependência econômica, ou o pai tiver dependência econômica, tem chance de pedir de obter a pensão por morte. Mas é preciso que não tenha nenhum filho habilitado a pedir pensão por morte, nenhuma viúva habilitada pedindo pensão por morte e comprovar a dependência econômica. E para terminar, uma ação de alimentos e curatela judicial, então, podem ajudar, mas não garantem o sucesso. Exatamente. Ajudam, mas não garantem. Doutor Guilherme Colim, para o pessoal que está em casa ali, canal Saiba Direito, por favor, os contatos. Colim.Guilherme, meu Instagram pessoal. Saiba Direito no YouTube, canal Saiba Direito, 400 e poucos vídeos, peço que você se inscreva, assista até o final e não pule as propagandas, e tem muito material lá também. Telefone fixo e WhatsApp, telefone fixo, 51 32 28 12 19. Celular e WhatsApp, 51 99985 7991.
Muito bem, doutor Guilherme. Já me despeço desejando um feliz ano novo, excelente 2023 para o doutor Guilherme e também para toda a turma lá do escritório, né? Feliz ano novo para ti, para toda a equipe aqui, para toda a família, para todos nós. Tá certo. Obrigado, doutor Guilherme Colim. Um abraço e até a próxima.